Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e vou falar nesse vídeo aqui de uma matéria publicada por Lauro Jardim lá no Globo no dia 8 de janeiro agora de 2022 que me fez refletir bastante. O título dela é Como fica Tabata entre Lula, Bolsonaro e Moro? E aí não cita aqui Ciro Gomes, por isso é que eu fiquei mais pensativo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. O canal tá quase chegando aí em 50 mil inscritos. Quando eu parei para gravar esse vídeo, faltavam em pouco menos de 400 e a sua ajuda pode ser muito importante. Se inscrevendo, deixando like, todo tipo de engajamento pode ser bastante útil aqui para que outras pessoas fiquem sabendo desse nosso trabalho. E claro, compartilhar, comentar, tudo isso aqui nos fortalece. Bom, meus amigos, Lauro Jardim disse que, vejam um detalhe logo no começo, nem se Geraldo Alckmin virar mesmo candidato a vice de Lula, Tabata Amaral votará na dupla no primeiro turno das eleições. Então, vejam um detalhe, a Tabata Amaral saiu do PDT, não vou ficar aqui entrando nos detalhes do passado, na votação dela na reforma da Previdência, que gerou toda aquela questão interna lá e que ela depois ganhou na justiça o direito de sair do partido sem perder o mandato, e hoje ela está no PSB. E aí o que acontece? Um dos partidos cotados para receber Geraldo Alckmin é o PSB, que também é cotado para entrar nessa aliança nacional com o Lula. Mesmo se isso acontecer, Tabata Amaral não votará na dupla no primeiro turno, foi o que disse aqui Lauro Jardim. Mas num hipotético segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Tabata cravará Lula na urna. E se eventualmente Sérgio Moro ultrapassar Bolsonaro e for ao segundo turno, a deputada continuará dando seu voto para Lula. E aqui o Lauro Jardim, insisto, ele não colocou a possibilidade do Ciro Gomes chegar no segundo turno e nem sobre o voto dela no primeiro, que eu achei estranho porque é possível, né? Não dá para descartar isso que muita gente cogita já há algum tempo que seria o segundo turno aí ideal. Tabata apoia a entrada de Alckmin no PSB, mas é da ala de deputados da legenda que tudo fará para que uma federação de partidos que una o PT ao PSB não se concretize nunca. Então, no primeiro turno, a gente percebe aqui Tabata dizendo que não vota no Lula, obviamente nem no Bolsonaro e nem em Sérgio Moro. A pergunta é em quem então ela votará. Não creio que ela votará no João Dória. A Tabata, apesar de alguns votos contraditórios, se diz progressista e de centro-esquerda. Então não faria nenhum sentido ela votar no candidato do PSDB, nem tanto pelo partido que tem ali, enfim, políticos mais à direita, menos à direita, mais ao centro, mas o João Dória é bem à direita, então me parece que não faria muito gosto da Tabata Amaral, que apesar desses votos contraditórios, tem tido na Câmara dos Deputados uma posição bem diferente, na grande maioria das votações, daquilo que o PSDB, por exemplo, tem orientado em relação à sua bancada. E a possibilidade dela, então, votar no Ciro? Eu acredito que mesmo tendo as divergências que os dois têm em relação a diversos assuntos, pode ser que Ciro Gomes venha a receber esse voto da Tabata Amaral. Vale lembrar que a Tabata foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo, com grande apoio e entusiasmo de Ciro Gomes nas eleições de 2018. Foi ali uma das deputadas mais bem votadas do estado. E dificilmente a Tabata vai achar um candidato, né, que defenda 100% do que ela defende, que pense totalmente igual. Não só ela, muita gente num dado momento vai ter que falar, olha, né, eu discordo disso, mas concordo com aquilo. Então, por conta dessa concordância, eu apoio esse ou aquele. Por exemplo, a Tabata tem como pauta principal a questão da educação. E ela sabe que e defende e diz isso abertamente, mesmo tendo saído do PDT. Que Sobral e o Ceará são referências nessa área, que recebeu grande contribuição do Ciro, mas sobretudo do Cid, toda a equipe, enfim, que ajuda o Estado a ser modelo, a ser referência não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então pode ser que por várias convergências ela decida votar no Ciro Gomes. E sobretudo se o PSB fechar com o PDT, porque essa possibilidade, embora seja menor do que o PSB estar com o PT, ainda existe. E nesse mês de janeiro, Carlos Lupe e Carlos Siqueira, presidente do PDT e PSB respectivamente, sentarão para conversar. William, mas e se o PSB fechar com o PT? Olha, baseado no que o Lauro Jardim colocou, que mesmo se algum candidato do partido dela, no caso o Alckmin, for vice do Lula, mesmo assim ela não votará, então eu acredito que ela
assim como outros quadros do partido terão liberdade para não fazerem campanha. Né? Lula, por exemplo, no Nordeste é muito forte, mas em outras regiões nem tanto. Eu tenho falado aqui muito do Renato Casagrande, que é o governador do PSB lá do Espírito Santo. Ele não quer muita aproximação com o PT, porque isso poderia complicar a sua situação. Ele que tentará a reeleição se, né, realmente o PSB não fazer algum tipo de acordo com o PT que deseja lançar lá no estado Fabiano Contarato. Então, supondo que a lógica prevaleça, o Renato Casagrande, enfim, seja o candidato à reeleição, ele não quer muita proximidade com o Lula por lá. E voltando à questão da Tabata, ela, que é de São Paulo, se ela abraçar muito forte a candidatura do Lula, ela pode afastar eleitores que veem nela uma alternativa progressista fora dessa questão do lulopetismo. E se ela abraçar muito forte a candidatura do Lula, eu não sei se ela atrairia eleitores simpáticos à candidatura do ex-presidente, já que aquele eleitor mais fiel mesmo ao PT, ao Lula, ele vai procurar um candidato que seja do PT e que historicamente, enfim, tenha tido uma posição mais vinculada ao partido e ao candidato, que não é o caso da Tabata. Então a aproximação também dela com o Lula lá no estado pode mais prejudicá-la do que ajudá-la. E a situação também para ela, eu estou curioso para saber, é de como que ela vai se comportar por lá, porque em 2018, insisto, a votação dela foi muito expressiva porque ela recebeu não só o apoio de Ciro Gomes, mas a militância do Ciro abraçou a sua candidatura, em que mesmo aqueles que não moravam no estado faziam campanha para ela nas redes sociais, se tinham parente morando lá, pediam para votar nela, enfim, foi realmente um movimento gigantesco. É claro que a Tabata, depois de eleita, teve uma projeção muito forte, passou a ser muito criticada por conta de alguns posicionamentos lá na Câmara dos Deputados, então ela perdeu boa parte desse apoio, sobretudo pela forma como saiu do PDT, enfim, fazendo críticas ao Ciro, enfim, algumas inclusive que muita gente coloca críticas desonestas. Então eu estou curioso para saber como que vai ser a postura dela nessa próxima eleição, se ela vai conseguir, enfim, ter uma votação expressiva, porque mesmo tendo saído do PDT, sempre tem aqueles que acabam, enfim, se vinculando a ela, gostando da sua postura. A gente tem que entender isso também, e como será o seu posicionamento em relação à eleição presidencial, porque pode ser que ela fique neutra, pode ser que ela se preocupe apenas com a sua candidatura, enfim, lá no estado, e decida não se posicionar em relação à eleição presidencial. Mas pode ser também que ela decida, enfim, superar essas divergências no passado e declarar apoio ao Ciro. William, o que é que o Ciro deve fazer? Olha, primeiro que apoio não se recusa, apoio não se nega. Mas eu também não sei como que o PDT e o Ciro eventualmente reagiriam no eventual apoio dela. E vamos tirar um pouco aqui a reflexão da Tabata, porque nós temos muitas pessoas no Brasil meio que com esse comportamento dela, que ela não revelou em quem ela vai votar. Essa questão do possível voto no Ciro é apenas uma reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas tem muita gente, quando você sai das redes sociais, porque no Twitter, que é um espaço em que o debate fica mais quente, digamos assim, ali parece que está todo mundo definido, né? Ali está todo mundo já, enfim, cravado, vou votar nesse, naquele ou no outro. Mas fora do Twitter, fora dessas bolhas que nós muitas vezes nos inserimos, tem muita gente que está, enfim, indecisa, que fala que não quer o Lula colocando o Alckmin, não colocando o Alckmin, não quer também Bolsonaro, enfim, também rejeitam Sérgio Moro e que às vezes estão aí em busca de um nome, de uma alternativa. E aí pode ser que esse eleitor, lá na frente, ele comece a avaliar de fato propostas, ideias. A tragédia nesse governo é tão grande que ele tem, nesse momento, feito o movimento das pessoas em busca daquele que melhor representa a chance de derrotar Bolsonaro. Mas se daqui a pouco as pessoas perceberem que Bolsonaro está mais fragilizado do que pensam, né, e ver que de fato nós não teremos um grande risco da sua reeleição, aí pode ser que nós tenhamos um movimento em busca de projetos. E eu percebo inclusive em setores da imprensa, enfim, de cobrança mesmo dos candidatos. Eu analisei aqui a participação do João Dória no Canal Livre, e mesmo alguns da bancada ali tendo alguma simpatia pelo liberalismo, como é o caso do Oineg, né, que às vezes faz alguns vídeos e comentários até maldosos em relação a Ciro Gomes, eu percebi colocando o João Dória meio que na parede, exigindo dele algum tipo de proposta. Você pode propor isso, propor aquilo, mas vamos propor para quê? Para que as pessoas façam as críticas, os elogios, e aí lá na frente, de fato, quando as pessoas estiverem preocupadas com a eleição, aí vão fazer então a peneirada e ver, falar, peraí, não, esse aqui
eu mais concordo que discordo, e nesse caso eu acho que Ciro Gomes pode levar uma vantagem. Por quê? Porque o apelo na economia para esse ano é gigantesco por conta da inflação de 2 dígitos, desemprego, precarização do trabalho, e o Ciro tem defendido essa pauta, e eu tenho reparado, inclusive, que de umas semanas para cá, esses cortes que o Ciro tem divulgado nas suas redes sociais estão muito vinculados a essa pauta econômica. Reparem aí, desigualdade social, tributação de lucros e dividendos, questão de industrialização. Então isso pode de fato fazer diferença para o Ciro lá na frente e fazer com que as pessoas passem a enxergar nele o candidato, enfim, que tem proposta, que tem aquilo que elas buscam, mas não sabem ainda que ele é quem oferece. Vamos ver, tem muita coisa para acontecer e vamos apostar sempre, né, nessa necessidade de debate de projeto para que a gente vote no melhor e não no menos pior. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!